Bom, irmãos, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, dos versos 14 ao 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, dos versos 14 ao 21. Os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Acompanhe a leitura, irmãos. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar, falar com Deus nesse momento. Pai, Tua palavra foi lida, ó Deus, e nós clamamos a Ti e pedimos que o Senhor agora fale aos nossos corações. Então somente fale aos nossos corações, ó Pai, cale todas as outras vozes e que possamos dar ouvidos apenas à Tua voz. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Trabalhei com adolescente durante uns 14 anos, eu acho que eu não errei as contas, né? Comecei a trabalhar com adolescente lá por volta de 2004, 2005, e parei em 2018, não, antes um pouquinho, 2017 eu parei, né? De lá para cá foram mais de 10 anos trabalhando ao lado da ZET, na Federação de Adolescentes, né? E uma das coisas que gravou muito na minha mente nesse período era uma frase que a ZET dizia sempre, eu acho que ela deve dizer ainda, né? Que adolescente tem vida espiritual. Adolescente tem vida espiritual. Às vezes a gente passa na igreja e a gente acha que é só mais um bando de garotada, um pessoal que não quer muita coisa, mas adolescente tem vida espiritual. É interessante também que durante esse tempo eu passei trabalhando com adolescentes por 3 igrejas, né? Então foram 3 grupos de adolescentes diferentes, de diferentes igrejas, sem contar os grupos que se renovavam ao longo, né, dentro das igrejas. E como cada grupo tem uma forma distinta de falar, uma forma distinta de se comunicar, uma forma diferente de se tratar, e como é complicado entendermos, é complicado mantermos um diálogo, é complicado mantermos um contato, uma comunicação com eles. A igreja é complicada por isso. Na igreja existe o que nós chamamos de abismo de gerações. Na igreja habita 2 grupos bem distintos, né? A igreja habita a tradição e na igreja habita aqueles que estão querendo ir adiante. Não que o pessoal da tradição não vá adiante, né? Mas aqueles que querem tomar a frente, fazer do seu jeito. E há esse conflito. Há um conflito de gerações. Tem um compositor chamado João Alexandre que ele escreveu uma música para o seu filho, na época adolescente, que ele dizia isso, que eles não conseguiam, é difícil se entender, era difícil se comunicar, era difícil falar com o seu filho, porque ele dizia A, o filho entendia B, ele dizia C e o filho dizia C, ele entendia D, e era difícil a comunicação. E eu confesso a vocês que eu parei de trabalhar com adolescente há algum tempo, já deve ter uns 4 anos, 5 anos que eu parei de trabalhar com adolescente, e eu já não entendo mais. Eu já não consigo mais compreender. Eu não consigo mais me achegar com tanta clareza
a eles, em comunicar com eles. E eu acho que todos nós passamos por isso. E não só da minha parte, eu creio que na parte de vocês também tem isso. É difícil se fazer entender, é difícil se fazer compreender, é difícil querer ter alguém para conversar. Às vezes a gente acha que é só uma frescurite, é só um dilema, vai passar. A igreja, ela vive e convive com diferentes gerações. E essas diferentes gerações, elas precisam se entender, cooperar e caminhar rumo ao propósito da igreja, que é pregar o Evangelho, anunciar a Cristo. E como se faz isso? Como administrar esses dois grupos? Como viver em união? Como viver em uma sociedade? Como viver uma igreja, corpo, unidade, com essas diferenças dentro dela? Paulo escreveu aos Efésios e esse trecho ele vai tratar justamente sobre isso. Haviam dois grupos distintos na igreja de Efésios. Paulo vai escrever primeiro para seu capítulo 1 e seu capítulo 2 na carta de Efésios. Ele vai se direcionar aos gentios, aqueles que não eram judeus, mas se converteram, ouviram a Cristo, mas não seguiam os rituais judaicos. E ali ele vai falar, olha, a mensagem que ele vai dar no seu capítulo 1, no seu capítulo 2, é o seguinte, olha, celebrem a Deus, glorifiquem a Deus, porque vocês não eram nada, vocês não eram escolhidos, mas Deus os escolheu, vocês não eram queridos, mas Deus só amou. Celebrem porque antes da fundação do mundo o Senhor já os predestinou para estarem aqui. O capítulo 1 e capítulo 2 de Paulo é justamente sobre isso, uma celebração, convocando aqueles que não eram judeus a celebrar, porque eles foram escolhidos por Deus para isso. E agora ele começa a falar no capítulo 3 justamente para ele, olha, mas precisamos agora compreender como é que é viver essa unidade. Precisamos agora compreender como é que é andar, caminhar, viver lado a lado. Tá certo? Tá tudo bem? Tá. Precisamos compreender como é andar lado a lado, como é ser igreja. Precisamos compreender como é ser um único corpo. E ele vai dizer no capítulo 3, olha, que havia uma inimizade entre judeus e gentios, mas Cristo quebrou essa inimizade, Cristo quebrou esse muro, e nos tornou irmãos, e nos tornou um. E aí ele começa o verso 14, essa parte que nós lemos, e é por essa causa que eu oro, é por isso que eu me coloco de joelhos, é por isso que eu me dobro, é para que haja esse entendimento, é para que possamos ter esse entendimento de que não há divisão entre a gente, de que não há mais o que questionar que eu faço parte desse grupo, eu faço parte desse outro grupo e nós não nos falamos. Não há mais isso. Eu oro, eu me coloco a Deus de joelhos por isso. Paulo ele começa a falar sobre o desejo dele, a oração dele, a vontade dele de que a igreja caminhe em unidade, tendo em consciência que ela foi comprada por Cristo Jesus, que ela pertence a um único Senhor. E às vezes a gente na igreja, a gente acha que o Senhor é só meu, o Senhor é só do meu grupo, o Senhor é só dos adultos, dos idosos, o Senhor não dá muito ouvido a adolescente, jovem, criança. Ou, no nosso lado, não, o Senhor só me ouve porque eu sou mais extravagante, eu sou mais emocional, e o Senhor não está mais com aquele ali. E a gente vai criando vários senhores para a igreja, vários grupos. Há um só Senhor, Paulo vai concluir isso, há um só Senhor, um só Cristo. Como é que vivemos isso? Através dessa oração de Paulo, nós podemos compreender e entender como é caminhar como igreja. Vocês são igreja. Eu acho incrível essa história de que, e é muito famosa, né? Virou um clichê de que adolescente e criança não é a igreja do amanhã, né? Ela é a igreja de hoje. Só que a gente fala isso e não vive isso. A gente acha que adolescente não é a igreja do futuro, é a igreja de hoje, eles estão aqui, né? Eles são partes do corpo de Cristo, mas deixa eles lá.
Meu querido, isso não se trata apenas só de um conflito de gerações, isso se trata para todos os outros conflitos internos na igreja. E eu quero, junto contigo, ver como uma igreja precisa, o que uma igreja precisa fazer, ou quais são os passos de uma igreja para que ela seja um corpo, uma única forma, tendo um único Senhor. Paulo ele vai dizer o seguinte, ele vai dar duas ações que a igreja deve tomar e duas consequências que essas ações vão ter. E eu queria ver com vocês as duas primeiras coisas que Paulo fala no texto. Ele vai dizer que ele ora, ele se põe de joelhos por isso, e ele vai pedir para que a igreja seja fortalecida com o poder de Deus e para que ela seja a habitação de Cristo. Os versos 16 vai dizer isso, né? Versos 16 e 17. Para que segundo a riqueza de sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. É interessante que Paulo ele vai dizer aqui para que a igreja seja fortalecida no poder de Cristo, né, no poder de Espírito, no seu homem interior. E o que seria esse homem interior? O que é isso? O que Paulo está querendo dizer com isso? Como se fortalecer no Espírito, mas o homem interior? Na verdade, o que Paulo está em mente aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, a ação do Espírito no ser humano, ele não é uma ação que vai na aparência, não está no meu modo de vestir, no meu modo de agir, de falar, mas ele trabalha no interior. A obra do Espírito Santo em nossas vidas, ela acontece no nosso coração, e coração é um órgão muito importante para a cultura judaica, onde nós estamos inseridos aqui na Bíblia, porque é onde saem os intentos, as intenções, os sentimentos, as emoções, é o órgão que governa todo o meu ser. E Paulo está dizendo isso, olha, que se fortaleça no Espírito, no seu homem interior. É algo muito mais profundo, do que uma roupa diferente, um corte de cabelo diferente, seja lá o que for. É muito mais profundo do que eu ser todo certinho, quadradinho, ou eu ser todo extrovertido. É muito mais profundo do que isso. Fortaleça no Espírito Santo o seu homem interior. É aqui dentro que deve haver a transformação que nós queremos. É muito fácil nós corrigirmos atitudes e ações. Difícil é corrigir o caráter. Difícil é corrigir o caráter. Eu posso dizer para uma pessoa: não sente nessa cadeira, né? Tem um X aí na amarelo, não sente nesse lugar. E se você sentar, eu posso chamar um diácono e pedir: olha, tire ela daí. E você vai aprender a não sentar no X amarelo. Agora eu posso te ensinar o porquê não sentar aí. E isso é ensinar o caráter. Você vai entender, compreender. Você vai compreender o porquê não pode fazer isso e o quanto isso afeta não somente a sua vida, mas a vida do outro. Isso é transformação de caráter. E é aqui dentro, é no coração. Eu posso corrigir todas as atitudes de adolescente, e eu acho que a gente tem essa mania, né? A gente vê o adolescente fazendo alguma coisa errada e a gente fala assim: não, diretora Zete, você tem que falar com esses adolescentes. Você tem que falar com esses adolescentes, o pastor precisa corrigi-los. Eu ouvi muito disso. E eu tenho certeza que nós ouvimos muito disso. Corrigir atitudes é fácil. Corrigir atitudes é fácil. Muito fácil até. Só que aqui dentro é a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo. O caráter, o teu caráter só será transformado pelo poder do Espírito Santo. E é isso que Paulo diz: seja fortalecidos pelo Espírito Santo no seu homem interior. No seu homem interior, não nas coisas visíveis, não naquilo que nós percebemos, não naquilo que nós notamos, mas naquilo que ninguém vê. Sejam fortalecidos no seu homem interior,
Que o Espírito Santo haja dentro do seu coração. É aí que o Senhor age. É aí que o Senhor vai administrando, vai corrigindo. E não é de uma hora para outra. Não é de um dia, do dia para a noite. Demora. Às vezes dói. Ele diz o seguinte ainda: vocês precisam ser fortalecidos pelo Espírito Santo no seu homem interior, onde ninguém vê, mas é onde as coisas acontecem. E vocês precisam, juntamente, ser habitação de Cristo. O verso 17 é muito bonito, porque ele diz assim: olha, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Assim como o Espírito vai fortalecer esse homem interior, vai transformar esse caráter, vai moldar esse caráter para um caráter agradável a Deus, fortalecendo o seu ser, fortalecendo a sua vida, assim também Cristo vai habitando, fazendo habitação no seu coração, tomando conta de suas intenções, dos seus intelectos. Cristo, Ele é o dono do nosso coração. Nós cantamos aqui, eu não conhecia essa música e confesso a vocês que é algo que eu fico pensando muito, né? O quanto eu quero ver Jesus voltar. E o quanto é isso? O quanto é isso? Eu quero Cristo dono do meu coração. Habite Cristo no seu coração. E como Ele faz isso? É pela fé. É pela fé. E não é algo que eu lute, não é algo que eu faça, não é merecimento meu, não é algo que eu vou me esforçar, vou ser bonzinho demais para isso, porque eu quero ser Cristo, eu quero que Cristo no meu coração. Não se dá assim. Por mais que ser bonzinho, por mais que ser uma pessoa boa, seja reflexo de Cristo no seu coração, não é uma troca que eu estou fazendo. Olha, eu vou seguir isso dessa lista. Essa semana eu não menti, essa semana eu não roubei, não desejei nada de ninguém, vou lá seguindo, dando um check lá nos 10 mandamentos, né? Estou bem. Acho que Cristo pode morar no meu coração. Não se dá dessa forma, meu querido. O coração, como eu já falei, ele é a fonte central de todas as nossas disposições, de tudo aquilo que nós queremos, de todos os nossos intentos, de todos os meus desejos. O coração é isso. Tendo Cristo no meu coração, quer dizer que eu disponho de todas as formas, por completo, a minha vida a Ele. É como Ele é o meu Senhor, a Ele eu sirvo, a Ele eu almejo, é a Ele que eu quero ver, é Ele que eu quero encontrar. Eu sempre falo isso lá na congregação, que nós desejamos muito querer ir para o céu, mas é porque nós queremos, às vezes, os nossos motivos para ir para o céu é porque eu não vou chorar mais, porque não vai ver me sofrer, é porque eu vou rever parentes que eu gosto muito, é porque tem ruas de ouro, tem mar de cristal. Mas a maior motivação que nós devemos ter para ir ao céu é estar lado a lado com Cristo, é ver Jesus face a face. É porque eu amo Jesus que eu quero ir para o céu, porque eu quero tê-lo comigo. E eu vou te dizer uma coisa: isso pode acontecer já aqui, agora. É céu aqui, tem um hino lindo que fala disso, é céu aqui quando Cristo está comigo. E você pode viver isso. Habite o Senhor, habite Jesus Cristo nos seus corações. Sem o fortalecimento do Espírito Santo, e sem estar alicerçado em Cristo, sem ter Cristo em seu coração, habitando no seu amor, habitando ricamente no seu coração, é impossível ser igreja. É impossível ser igreja. Você pode ser uma reunião de pessoas, mas não é igreja. Porque você vai ter vários senhores,
mas que não é Cristo, que não é Jesus. Sem fortalecimento do Espírito Santo e sem Cristo habitando no meu coração, eu não posso ser igreja. E vai haver sempre divisões, e vai haver sempre rachas, e vai haver sempre, eu não gosto de tal música, então eu não vou cantar. Não, eu não gosto de tal pregador, então nem vou para a igreja quando for ele. Não, eu não gosto de tal pessoa, então não vou numa programação que ela fizer. Enquanto não sermos fortalecidos pelo Espírito Santo no nosso homem interior, que é onde as coisas acontecem, e enquanto não tivermos Cristo habitando, sendo o Senhor do meu coração, é impossível que a igreja caminhe em unidade. Cristo, pela fé, estabeleceu a sua presença habitando o coração dos crentes. É ali que Cristo habita. A palavra ainda vai dizer que no verso 17, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados são duas palavras que vai nos remeter a duas figuras muito importantes, a figura de uma planta e a figura de um edifício. Arraigados quer dizer com raízes profundas, raízes firmes, com raízes, não será abalado, o vento pode bater em cima de você, que você não cairá, você estará firme. E alicerçados quer dizer, é a base forte de um edifício, e é assim que devemos estar em Cristo Jesus, no seu amor, arraigados, firmes, cravados no amor de Jesus, para que possamos então crescer e frutificar, para que possamos crescer e dar frutos, alicerçados, tendo uma base forte, para que esse edifício possa crescer e se tornar essa grande morada do Senhor. É isso que o texto está falando, é isso que Paulo ora para que a igreja seja. Uma igreja arraigada e alicerçada em amor. Em amor. Não é no meu gosto, não é no meu querer, não é no meu estilo, no meu jeito, na minha vontade, é no amor. As árvores assim, firmemente enraizadas, a qual representa todos os que amam o Senhor, florescerá e produzirá o fruto correspondente. Igualmente o edifício que está fortemente fundamentado continuará crescendo até chegar a ser um santuário santo do Senhor. Duas atitudes, duas ações de Deus na igreja, fortalecendo o homem interior, habitando o coração, tornando assim cada um de nós arraigados e alicerçados no amor, que vão gerar duas consequências. Duas consequências, é isso que o texto está dizendo. Duas ações de Deus na igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando igreja isso aqui, estou falando isso aqui, estou falando vocês, igreja é vocês. Quando eu falo igreja é isso, duas ações de Deus na igreja, na minha vida, na tua vida, na vida de todos nós, independente de idade, independente de sexo, independente de gostos políticos. Duas ações de Deus diretamente na tua vida, que vai gerar duas consequências, que vai trazer dois resultados, e é para isso, chegando ao final, é isso que nós vamos falar agora, que as duas consequências é o seguinte: quando Deus fortalece-nos com seu poder, quando Ele habita em nossos corações, quando Ele nos firma, nós podemos então conhecer o amor de Cristo e desfrutar da plenitude de Deus. Simples assim. Conhecer o amor de Cristo
e desfrutar da plenitude de Deus. Verso 18 vai dizer, acompanhe na sua Bíblia, verso 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo tem em mente aqui não um conhecer apenas intelectualmente falando, não é um conhecer apenas de ler e pronto, já sei, não é um conhecer de tomar nota. Paulo está falando de um conhecer que ganha vida, que resulta em atitude, que resulta em ação. É um conhecer que mexe com todas as faculdades do ser humano, tanto do meu sentir, no meu pensar e no meu agir. É isso que Paulo está falando. É conhecer o amor de Cristo, não apenas pelas musiquinhas que nós aprendemos desde criança. E agora voltaram, né, com os 3 palavrinhos. Agora com o filho pequeno eu não aguento mais ouvir todas as musiquinhas dos 3 palavrinhos. Perdão, Senhor, porque... né, mas a gente aprendeu desde criança. A gente aprendeu. Mas não é só isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que cantar músicas bonitas, do que falar coisas bonitas, do que vestir roupas com o nome de Jesus, eu te amo. É algo que vai gerar atitude, é algo que vai gerar um novo pensamento, uma nova forma de agir, de pensar. É esse o conhecer o amor de Cristo, e talvez seja esse um dos grandes problemas que nós temos. Falta-nos conhecer o amor de Cristo, falta-nos pregar o Evangelho para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para os nossos amigos. Falta-nos pregar o Evangelho, mostrar o amor de Cristo. Nós falamos de muitas coisas, nós convidamos pessoas para muitas coisas, até mesmo para estar na igreja. E assim lá, quem sabe, né, o pregador nesse dia esteja inspirado e fale do Evangelho e pregue Jesus para essa pessoa, porque eu não sei pregar, porque eu não sei falar. A gente terceiriza o trabalho de pregar o Evangelho. Eu terceirizo, deixa que o pastor ele estudou para isso. Não, deixa o presbítero foi eleito para isso. Não, deixa para os presidentes das sociedades. E aí a gente simplesmente vive, vamos lá na igreja, e pronto. Ou então você com seu filho em casa, não, você tem que ir à igreja e pronto. E terceiriza o serviço de pregar o Evangelho, em vez de que é teu, de pregar o Evangelho para o teu filho, você terceiriza para a igreja. Falta-nos conhecer o amor de Deus de verdade. É muito além de estar na igreja, de ir à igreja, ou de convidar alguém para ir à igreja. É muito mais do que isso. É entender por que Deus chamou. E Paulo ele vai gastar 2 capítulos inteiros dessa carta para falar sobre isso. O capítulo 1º e 3º vai dizer, olha, vocês estavam mortos, vocês não eram ninguém, vocês estavam manchados pelo pecado, e é assim que nós somos, sem Cristo, mortos, perdidos. Você é pecador, meu irmão. O salário do pecado, como nós bem conhecemos, é a morte. E não há nada fora de Cristo que mude isso. Precisamos e carecemos de Cristo. E por precisarmos e carecermos dele, por querermos isso, por precisarmos disso, porque querer nós não queremos. Porque se deixássemos pelo nosso querer, nós quereríamos sempre fugir de Cristo. Foi assim que Adão e Eva fizeram. Pecaram e a partir do pecado começaram a fugir de Cristo, fugir de Deus. Se deixássemos pela nossa própria vontade, lá fora é sempre muito melhor do que aqui. Mas o Senhor nos amou. Por algum motivo, Ele olhou para mim e falou assim, vem, eu te amo. Por algum motivo, Ele olhou para você e falou, o meu sangue te comprou. Porque eu não podia me achegar a Deus, Ele então desceu dos céus, se humilhou como um homem, morreu na cruz, humilhantemente.
A Bíblia diz que a cruz é uma vergonha, mas Ele fez isso, sendo Deus, para salvar a mim e a você. E se você não consegue compreender esse amor, se você não consegue entender isso, você dificilmente vai falar disso. Você dificilmente vai entender por que estamos aqui. Porque independente quem cante, quem pregue, quem toque, independente disso tudo, eu estou aqui porque Cristo me amou. Não é porque eu preciso, eu necessito, eu quero estar leve durante a semana. Conhecer a Cristo é isso, é algo que vai além, é racional, eu entendo, eu compreendo, eu entendi, eu li, eu olhei as Escrituras Sagradas onde me dizem porque Cristo me amou, e eu extrapolei todo o meu entendimento e coloquei isso em prática, em ação, em atitude, em vida. Em vida. E esse conhecimento é tão glorioso que tem um detalhe, talvez aqui no texto, que passa despercebido pela gente. Esse conhecimento do amor de Cristo é tão glorioso que eu quero que vocês prestem atenção no verso 18. Abra sua Bíblia. Está com a Bíblia aberta, meu irmão? Está com a Bíblia aberta? Capítulo 3, verso 18. Diz o seguinte: a fim de poder te compreender com quem? Repete para mim, lê para mim. É com todos os santos. Você não compreende isso sozinho. A jornada do conhecimento de Cristo, a jornada do conhecimento do amor de Cristo não se dá sozinho. Se dá na comunhão, se dá com todos os santos, com todos os salvos. E é por isso que nós prezamos tanto por sociedades internas, para que juntos possamos descobrir, caminhar, entender e compreender, para que eu possa passar por um momento difícil, de dificuldade na minha vida e ter alguém para me amparar, me ajudar, com quem eu possa contar. É com todos os santos que se conhecem o amor de Deus. É olhando para o meu irmão necessitado, é olhando para o meu irmão triste e chorar com ele, e abraçá-lo e orar junto dele, junto com ele. É olhar para o meu irmão alegre e celebrar a vitória dele como se fosse a minha. É com todos os santos que se conhecem o amor de Cristo, é com todo mundo, é com a igreja. Não há como conhecer o amor de Cristo isolado, sozinho. Não tem como ser igreja sozinho. A própria definição de igreja, da palavra igreja, eclesia, não é isso. Não é algo sozinho. É congregação, é comunhão, é reunião, é assembleia, é todo mundo junto. Isso é igreja. Não dá como ser sozinho. Não tem como ser só. É na comunidade, é na troca de experiência, no fortalecimento mútuo, no chorar junto e no se alegrar junto que nós conhecemos o amor de Cristo. E esse conhecimento dado por Deus, pelo próprio Deus, através do Espírito Santo em nossas vidas, ele nos levará a desfrutar da plenitude de Deus. Nos levará a desfrutar da plenitude que só o Pai tem para nos dar. E essa plenitude, meu irmão, a plenitude de Deus, ela é descrita como algo maravilhoso. A plenitude de Deus se dará quando nós estivermos no céu com Cristo, desfrutando agora sem pecado e olhando a Jesus face a face. O que nós vivemos aqui como igreja é apenas uma amostra da plenitude que viveremos no céu com Deus. Nosso processo de conhecimento, nosso processo de santificação, de transformação, do fortalecimento do Espírito Santo dentro dos nossos corações, do nosso homem interior, sabe, do nosso processo de estar alicerçado, sendo casa de Jesus, se completará plenamente no grande e glorioso dia que nós cantamos aqui. É por isso que a nossa caminhada está aqui. É
por isso a nossa caminhada aqui nessa terra não é para eu ser um bom advogado, um bom engenheiro, um bom músico, um bom pastor, um bom diretor de adolescentes, não é para isso. A minha jornada aqui é para desfrutar um dia da plenitude de Deus, do conhecimento de Deus, da graça, da glória que vai ser estar lado a lado com Ele. Paulo, ele termina essa parte do texto, essa oração que ele faz pela igreja, com algo que é aquilo que nós iremos fazer para todo sempre. Aquilo que somente pessoas que foram fortalecidas pelo Espírito Santo, pessoas que são moradas do Senhor Jesus, pessoas que estão enraizadas, pessoas que estão alicerçadas em Cristo, no seu amor, que passaram a compreender o seu amor, fazem, quer dar glórias a Deus, quer glorificar o nome do Senhor Jesus. E ele termina dizendo isso, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Na igreja, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Essa palavra, essa expressão é muito importante para Paulo. Em Cristo. Em Cristo. Quer dizer que tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo aquilo que Deus pode fazer, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, tudo isso se resulta para a glória em Cristo, é através de Cristo, é por Cristo, é em Cristo. E uma frase, por todas as gerações. Por todas as gerações. Velhos, jovens, crianças, adolescentes, e seja lá mais o que for, é para tudo, todos nós, todos, o nosso fim é esse, dar glórias a Deus, glorificar o seu nome, desfrutar da sua glória para todo sempre. Veja bem, meu querido, adolescentes, jovens, crianças, adultos, idosos, enquanto nós vivermos uma vida onde o meu gosto, o meu desejo, a minha vontade, o meu interesse for primeiro, nunca poderemos caminhar como igreja, porque nunca iremos compreender o outro, nunca poderemos compreender aquilo que o outro pensa, o que o outro sente. Sentamos lado a lado, mas não caminhamos lado a lado. E Paulo ora, Paulo diz que por essa causa ele se põe de joelhos em oração, é para que a igreja seja uma única igreja, com um só Senhor, que é Cristo Jesus. Se você, meu querido, está na igreja aqui há tantos anos, se você já nasceu crente, né, como eu costumo dizer, eu nasci crente, desde que eu me entendo por gente eu estou na igreja, mas ainda assim o conhecimento de Cristo ele é algo tão superficial para você, o conhecimento do amor de Cristo é algo tão sem lógica na sua vida, que nesse momento o Santo Espírito do Senhor vem estar fortalecendo o seu coração, o seu homem interior. Que nesse momento o Santo Espírito do Senhor possa estar falando contigo e tratando aquilo que precisa ser tratado. Talvez você já seja alguém que tem desse conhecimento, que você está calejado pelo tempo, sabe? Há tanto tempo vive ouvindo, tanto tempo vive cantando, tanto tempo trabalhando, que perdeu o brilho nos olhos, que perdeu a chama, a graça no sentido de alegria, né? E talvez seja a hora de você olhar para as suas raízes, olhar para os seus alicerces
e ver que eles estão bem firmados em Cristo, no amor de Cristo. Talvez você, adolescente, se olhe e fale: isso não me pertence. Eu olho para essa igreja e não me vejo pertencente a uma igreja assim, dessa forma, desse jeito. Talvez o teu olhar esteja para o lugar errado. A tua forma de olhar esteja errada. Peça ao Senhor Jesus, ore a Ele. Peça para Ele, para você não ver pessoas, rostos, sabe? Caras. Mas peça para você ver um irmão, alguém que você possa contar, alguém que você possa conhecer o amor de Cristo junto com essa pessoa. Todos nós passamos lutas, todos nós passamos por problemas, dificuldades. Vocês passam pelas de vocês e eu passo pelas minhas, todos nós passamos, e cada um sabe a luta de cada um sabe aonde está doendo, a ferida, a dor que passa, cada um sabe a dificuldade que tem em determinada área da sua vida, aonde o Espírito Santo precisa estar tratando, cuidando do caráter, cada um sabe. Mas se eu viver sozinho, isolado, dificilmente eu vou conseguir vencer, superar e passar. Por isso que existe igreja. Por isso que existe igreja. Olhe para essa igreja e diga: eu pertenço a ela, eu caminho com ela, eu vou junto com ela, porque eu sou ela. Eu sou essa igreja do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, em Tua presença nós estamos e agradecemos, ó Pai. Agradecemos porque o Teu amor nos encheu, nos invadiu, transbordou sem medida em nosso ser, ó Pai. Aquela cruz nos compraste para Ti. Aquela cruz nos tornando, naquela cruz, ó Pai. Naquela cruz nos tornamos um só corpo, onde Cristo é o cabeça. Nos faça entender isso. Principalmente, nos faça entender assim, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha estar fortalecendo os nossos corações, transformando o que precisa ser transformado, moldando o nosso caráter segundo o Teu. Que Cristo habite ricamente em nossos corações e seja o único Senhor das nossas vidas. Que assim, fortalecidos pelo Espírito, habitados por Cristo, possamos compreender pela fé sobre o Teu amor, ó Pai. E vivamos esse amor, que possamos presenciar, que possamos dividir, compartilhar, caminhar lado a lado, unidos nesse amor. Que as diferenças que há em nós, que as diferenças que possam estar dentro de nós, nos separando, nos dividindo, que elas sejam derrubadas e que aquilo que nos une seja maior do que todas elas. O Teu sangue é que nos une e Ele é maior do que qualquer outra coisa. E que assim, ó Deus, possamos gerar e dentro dos nossos corações a esperança bendita e gloriosa da plenitude, de vivermos e desfrutarmos da plenitude de Deus no dia glorioso do Senhor Jesus. E que assim o Senhor nos ajude, e que assim o Senhor nos guie e oriente como igrejas a caminharmos. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Amém. Passo para quem?